Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos aproveitar os irmãos de pé para estar lendo a palavra. Convido você a abrir sua Bíblia. Livro de Josué, capítulo 1, e diz assim: E aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, dizendo: Meu servo Moisés morreu. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Antes de você assentar, diga para o seu irmão que está do seu lado: chegou a hora de passar o Jordão. Amém? Aleluia! Pode tomar o seu assento adorando o nome do Senhor. E quero deixar uma pequena introdução nesse início, que a cabeça não guarda tudo, a gente tem que anotar algumas coisas, né? No início de todo ano a gente passa por novos desafios, a gente enfrenta dificuldade e às vezes a gente enfrenta batalhas, tentações, lutas, né, grandes perigos na nossa vida, e só assim nós vamos entender quais são as dificuldades que nós enfrentamos e de que maneira nós possamos vencer essas dificuldades. Obrigado, minha mãe. O texto aqui, que é bem conhecido de todos, ele nos fala a respeito da trajetória do povo de Israel no deserto. Mas chega um momento que Deus chega para Josué e diz que Moisés morre, e que agora Josué precisa assumir a posição, o cargo que Moisés ocupava. Mas para você entender, querido, que assim como eu disse para você repetir, que chegou a hora de passar o Jordão, você precisa entender o que representa Moisés, o que representa Josué, o que representa o Rio Jordão aqui nesse contexto. Que às vezes nós lemos, mas não entendemos aquilo que Deus quer falar de maneira tão eficaz nas nossas vidas. Porque o povo, quando saiu, né, em direção à terra prometida, quando o povo começou a caminhar, eles tinham quem? Moisés, que foi levantado com esse objetivo, para conduzir o povo. Moisés, o grande libertador, o grande líder, o grande legislador, o grande intercessor. E durante o tempo que o povo passou no deserto, devido às suas falhas, seus erros, esses 40 anos, também foi de aprendizado para o povo. Só que às vezes, a maioria do povo e a maioria de nós, às vezes, deixamos o tempo correr e não nos interessamos e não aproveitamos as oportunidades que estão diante de nós. Oportunidades essas que o Senhor nos oferece todos os dias. E às vezes você está aqui hoje, você chegou aqui neste lugar, assim como o povo de Israel. Moisés aqui, que eles representam a base, o apoio, o alicerce. Era isso que Moisés representava para o povo. Josué, a figura de Josué representa quem? Eu e você, né? As pessoas ali que se apoiavam em Moisés. E o grande Rio Jordão representa o que? O obstáculo, a dificuldade, o problema. Só que todos nós, isso é independente de qualquer classe social, independente de qualquer condição que você se encontre, todos nós um dia vamos nos deparar com o Jordão na nossa vida para atravessar. Todos nós vamos encontrar uma dificuldade para superar. Só que às vezes nós não nos preparamos para isso. A verdade é que ninguém se prepara para um momento difícil, não é isso, meu pastor? Ninguém se prepara para um momento difícil, principalmente quando todos nós temos alguém que sempre toma as rédeas da situação na nossa vida, não é assim? Na nossa família, sempre tem alguém que gosta de ajudar, sempre tem alguém que gosta de resolver os problemas, e com isso a gente acaba se acomodando, com isso a gente acaba ficando preguiçoso, porque sempre que surge uma situação embaraçosa, a gente já, fulano resolve. Fulano corre lá e deixa com fulano que ele faz. Só que assim, querido, foi a história do povo de Israel. Deus levantou Moisés para este fim, tirá-los do Egito, levar à terra prometida. Só que não parava ali, tinha mais finalidade da parte de Deus para o povo. Porque enquanto o tempo passava, Moisés ia envelhecendo, enquanto o tempo passava, né, outras pessoas iam nascendo. Ou seja, então alguém precisava ser instruído, alguém precisava aprender as mesmas coisas, talvez assumir as mesmas responsabilidades que Moisés. Então, quando eu digo que você precisa entender o papel de Moisés, de Josué e o Jordão, para você aplicar essa palavra na sua vida, querido, isso é muito importante.
porque o povo, de uma certa forma, acomodou-se, né, com as iniciativas de Moisés. Tudo era Moisés que fazia, tudo era Moisés que resolvia. Quando o povo pecava, era Moisés que intercedia. E quando o povo reclamava, era Moisés que ia falar com Deus. E quando o povo tinha fome, era Moisés que preparava ali a sua oração, pedindo socorro para Deus. E às vezes nós estamos na mesma situação que o povo, querido. Sempre tem alguém que vai resolver os nossos problemas. Mas eu quero te dizer, querido, anotei aqui algumas orientações para que nós possamos atravessar o Jordão da nossa vida. Porque assim como foi com o povo de Israel que estava caminhando, chegou um momento em que Moisés não pôde mais resolver o problema do povo. Eu quero te dizer que vai chegar um momento na minha, na sua vida, que não vai ter mais aquela pessoa que resolve tudo para você. E você estando preparado ou não, você vai ter que encarar a sua realidade, você vai ter que enfrentar a sua dificuldade, você estando em condições ou não, você vai ter que enfrentar aquela situação. É você o responsável. Porque vai chegar um momento que o próprio Deus vai preparar a situação, que essa pessoa que tanto te ajuda, tanto faz por você, não vai mais poder te ajudar, talvez porque vai se ocupar com outra coisa, talvez porque literalmente pode até mesmo morrer, como foi o caso de Moisés. Apesar de Josué, querido, ser o servo dele, estar acompanhando próximo, acredito eu que ele aprendeu bastante coisa, mas quando Deus disse que Moisés estava morto, bateu o desespero, bateu a aflição, a preocupação, como vai ser, o que fazer, ainda não estamos no lugar que Deus falou. Eu quero aplicar essa palavra no seu coração, sabe por quê? Porque às vezes, querido, você está passando o tempo da sua vida confiando que essa pessoa que talvez tanto te ajuda, vai te ajudar para a vida toda, mas não vai. Deus vai preparar situações para que você possa amadurecer o teu psicológico, o teu emocional, para que você possa encarar, querido, o problema de frente, porque nem sempre você vai ter alguém do teu lado para resolver. Eu sempre ouço o pastor dizer aqui que pessoas precisam se interessar, precisam se envolver nos ministérios, para que possam aprender, para que possam assumir compromisso, porque nem sempre aquele que está de frente um dia vai estar, querido, um dia vai ser tirado por alguma razão. E se eu e você não nos prepararmos para esses momentos, nós podemos ficar em situações muito embaraçosas, assim como foi com o povo. O próprio Deus chegou para Josué e disse: Moisés morreu, ou seja, a base se desfez, o apoio se foi, aquele a quem vocês confiavam já não está mais aqui. Agora o negócio é contigo. Deixa eu te contar uma coisa, eu não estava preparado para pregar aqui hoje, não estava preparado para trazer palavra aqui hoje, mas na quinta-feira o pastor disse assim: meu presbítero, preciso falar com você. E eu, inocente, todo bom, vim aqui na frente, eu ouvi o pastor. Aí foi e jogou o anzol. Aí eu falei: esse pastor está muito em cima, deu uma desculpa, né? Ele disse: está contigo, se vira. Minha vontade é dizer para ele: o Senhor te repreenda. Mas, sabe, ele deixou a responsabilidade que eu tive que me virar de quinta-feira até hoje. Tive que, sabe, levantar cedo, ler alguma coisa, apesar de estar trabalhando, mas buscar alguma coisa para trazer, porque chegou um momento que eu tive que encarar essa responsabilidade, essa realidade. E talvez você está aqui sempre se esquivando, arrumando desculpa. Hoje não dá. Sempre quando chega o obstáculo, que você diz que não consegue, porque sempre tem alguém que vai resolver com você. Sempre vai ter alguém que vai fazer por você. E quando é que você vai amadurecer? E quando essa pessoa não puder mais fazer por você? Então eu tenho aqui algumas orientações para você. Porque eu sei que durante esse ano que passou, você enfrentou grandes desafios, você passou por grandes dificuldades, mas também você nutriu grandes sonhos na sua vida, no seu casamento, na sua família. E talvez, querido, quando você se deparou com esse Jordão, que é um obstáculo, você não conseguiu alcançar, você não conseguiu chegar. Só que eu preciso dizer uma coisa: a vida não para diante do Jordão. Deus não disse para o povo que a vida deles, seria o fim ali diante daquele Jordão, porque a bênção que Deus tinha estava do outro lado. E talvez você hoje precisa entender que, por maior que seja o seu obstáculo, você precisa continuar caminhando, você precisa continuar enfrentando os obstáculos da vida. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e nenhum de nós está livre disso. E como eu disse, todos nós um dia vamos enfrentar uma situação difícil. Estando você preparado ou não, esse momento vai chegar. Então o povo não entendeu que durante 40 anos que eles permaneceram no deserto, durante 40 anos que eles ficaram rodeando ali, devido às suas falhas, também foi um tempo de aprendizado. E quanto tempo você vem e volta neste lugar, quantas vezes você já entrou neste lugar,
mas você não se envolve, né, por completo, você não se entrega por completo, e o tempo está passando, e o dia que surgiu uma situação embaraçosa, talvez você não vai ter o pastor para te socorrer, você não vai ter a missionária, você não vai ter talvez aquela pessoa mais próxima, é você e a sua situação. E Deus vai falar para você: eu te dei tempo de preparo, eu levantei alguém para te instruir, eu levantei alguém para te ajudar, não foi para viver o tempo todo a sua vida. Nós precisamos, querido, caminhar para nossas próprias pernas. Eu aprendi ao longo do tempo da minha caminhada que no céu ninguém entra de carona. Ou você busca a sua salvação, ou você vai ficar para trás quando Jesus voltar. A salvação individual, por mais que a pessoa faça por você, por mais que a pessoa ore por você, é você que tem que buscar e fazer a sua parte. Amém? Então, qual é a primeira orientação que nós precisamos aplicar, querido, para que nós possamos atravessar esse Jordão? É preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus continua no controle. Se você não entendeu, quando Deus disse para Josué que Moisés estava morto, ou seja, a base do povo se desfez, a morte de Moisés agora era a crise que se instalou no meio do povo. O problema que surgiu de um momento para o outro, pastor. O problema surgiu do nada, estava indo tudo muito bem, caminhando pelo deserto, algumas dificuldades, alguns intempéries, mas agora, ou seja, uma crise surge. E qual era a crise? A morte daquele que fazia tudo. A crise agora era a morte de Moisés, que veio trazendo preocupação, desespero. Mas Deus, nos versículos, nós lemos, disse: Moisés está morto. Uma crise agora se instala no meio do povo. E o que fazer nesse momento? Mas Deus, quando olha para Josué, diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo. A responsabilidade agora já não era mais de Moisés, que não estava mais ali. Eu não sei, o texto não diz se Josué já sabia a respeito da morte de Moisés. Mas uma coisa é certa, ele foi comunicado pelo próprio Deus que Moisés estava morto. E talvez pode chegar um momento na minha, na sua vida, em que Deus vai falar: ó, aquela pessoa que está fazendo com você, que está te ajudando tanto, não vai mais poder te ajudar. Agora é você daqui para frente. Então a primeira coisa que você precisa fazer é tirar os olhos dessa crise, desse obstáculo, e saber que Deus continua no controle. Diz o versículo: Moisés está morto. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés está morto. Levanta, se posiciona. Ou seja, o que Deus está falando conosco nesses últimos dias? Porque nós estamos andando de carona na oração da missionária, na oração do pastor, na oração do presbítero. A gente tem preguiça de ler a Bíblia, a gente não vem para os compromissos que a igreja estabelece, e a gente espera alcançar o céu, a gente espera chegar aos pés do Senhor. De que maneira, querido? A salvação individual, você precisa se posicionar diante da dificuldade. Ah, mas porque eu estou fraco, porque eu não estou mais suportando essa situação. Querido, o próprio povo diante daquela situação também não sabia o que fazer, mas Deus levantou alguém ali ainda no meio do povo, no caso Josué. E talvez lá na sua casa a pessoa que te ajudava, que não vai mais poder te ajudar no seu trabalho, mas Deus está te preparando, Deus está te, aleluia, está te preparando para esse tempo, para esse momento, para que você possa assumir essas responsabilidades, responsabilidades seculares, responsabilidades espirituais. A gente tem muito aquela mania de dizer que eu não vou orar para fulano, eu não vou perder tempo com isso, com aquilo. Engano nosso, querido. Deus, talvez nesse tempo Deus está nos preparando para isso. Porque sempre tem alguém que vai espelhar em mim e você, por mais que você acha que você não faz nada de importante, de interessante. Josué, naquele momento, ele bateu um desespero, uma aflição. Mas Deus disse para Josué: Moisés está morto, você levanta, toma posição, passa esse Jordão. Sabe por que Deus estava falando com Josué daquela forma? Porque Josué, ele naquele momento ficou tomado pelo nervosismo, pela preocupação, porque aquele que ele se apoiava não estava mais ali para ajudar. Mas Deus em outras palavras estava dizendo para ele: Moisés está morto, mas eu continuo no trono. Moisés morreu, não está, mas eu continuo governando a vida desse povo. Aleluia. Entenda que ainda que o obstáculo venha surgir na sua vida, querido, Deus continua no controle da sua vida. Por mais que o Jordão surja na sua vida, por mais que o problema cresça diante de você,
Deus continua no trono. O que Deus estava dizendo para o povo: aquele que conduzia não está aqui, mas eu continuo no controle e vou levantar outro, vou capacitar outro. E é isso que o pastor falou aqui no início. A igreja está crescendo, está avançando em outros lugares, mas você está focado na crise. Pastor, não dá, não tem como, não consigo, não vai, não tem jeito. Tire os seus olhos da crise e saiba que Deus está no controle. Moisés morreu, mas Deus continua governando. O obstáculo surgiu, mas Deus continua operando milagre. Aleluia. Então Deus agora prepara Josué naquele momento, querido. Porque Josué estava focado na crise. O que seria? O que fazer? Diante daquela situação, o desespero toma conta. E talvez você está vivendo momentos assim na sua vida. Você confiava em alguém, você se apoiava em alguém, e agora você está sem base, sem apoio. Mas Deus está te preparando para um momento de você encarar a sua própria realidade, de você reagir na sua própria vida. Porque nem sempre, a verdade é que enquanto existir alguém que faz para a gente nunca vai estar preparado para fazer nada. Enquanto tiver alguém fazendo alguma coisa por você, você nunca vai se sentir capaz de fazer alguma coisa até que haja uma necessidade maior. Há muito tempo atrás, assim, pelo menos 8 anos atrás, acredito eu, ou mais, eu lembro que eu falei isso aqui. Quando a minha mãe faleceu em 2003, eu não estava preparado para aquele momento. Eu não esperava que ela fosse falecer nos meus braços. E a pessoa em que eu achava que eu poderia me apoiar, que era o meu pai, ficou pior do que eu psicologicamente, emocionalmente. E o que eu tive que fazer diante daquela situação? Vendo a minha mãe morrer nos meus braços, engolir o choro, tomar as rédeas da situação, comunicar a família, ir para a funerária, comprar caixão, escolher tudo, fazer todos os preparativos. Ou seja, eu não estava preparado, e olha que nem da igreja eu era, querido. Naquela época, eu estava perdido nesse mundo. Em 2003 eu estava vagando aí, nesse mundo de horror. Mas Deus preparou aquele momento. Minha mãe partiu com o Senhor. Mas Deus preparou aquele momento para que eu pudesse encarar a minha realidade, para que eu pudesse encarar aquele problema de frente. Porque eu tinha pessoas que eu poderia me apoiar, pessoas que eu poderia contar num momento difícil. Mas Deus preparou aquele momento: não, daqui para frente que eu vou te amadurecer. Eu não vou dizer que ninguém está preparado quando alguém morre, querido, mas quando você encara um problema de frente, de perto, psicologicamente você fica estruturado. E quando a pessoa fala que vai morrer para estar com Jesus, amém, glória a Deus por isso, a gente sente. Agora quando morre sem Jesus, aí, infelizmente, né, a gente passa aquela tristeza por aquela pessoa, infelizmente. Mas Deus prepara o nosso psicológico. Então, querido, quando chega a dificuldade, você tem que reagir. Você tem que se posicionar. Não adianta ficar prostrado. O que adiantava o povo ficar prostrado diante do Jordão? O que adiantava o povo ficar ali choramingando a morte de Moisés? Enquanto eles tinham que continuar a sua caminhada. Deixa eu te dizer uma coisa: o problema surgiu, o Jordão está diante de você, mas a vida continua, a obra continua, Deus conta com você, aleluia. Então que ele se posicione a partir de hoje, tire os olhos da crise, foque nos seus objetivos, saiba que Deus está no controle da sua vida, aleluia. Deus disse para Josué: se posiciona, levanta. E tem muita gente que continua prostrado diante do problema. É por isso que Salomão disse que se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena. Você precisa reagir, buscar força de onde não tem. Porque veja bem, a nossa confiança ela tem que estar no Senhor. A nossa vitória não vem de homem, ela vem de Deus. E às vezes você fica apoiando em pessoas, achando que ela vai resolver o seu problema o tempo todo. E esquece que Deus é que está levantando, é Deus que está capacitando, é Deus que está operando milagre no meio, através daquela pessoa, para mudar a sua vida, para mudar a tua história. E às vezes a gente fica tão focado naquela pessoa, porque fulano é bom, qualquer coisa você fala com ele. Não, querido. É Deus quem faz o milagre, é Deus quem faz as suas maravilhas no meio do seu povo. Deus sempre levanta alguém, mas Ele continua no controle sempre da nossa vida. Então tire os seus olhos da crise, querido. Foque nos seus objetivos. Qual é o seu objetivo? O que você tem? O pastor já passou aí para os irmãos aí o papelzinho dos alvos. Você já escreveu os seus alvos? Eu ainda não escrevi o meu porque ainda estou refletindo sobre algumas coisas, saber o que pedir. Porque a Bíblia diz: pedir e não receber, é porque pedir mal. Então não vai escrevendo de qualquer maneira não. Ore a Deus, peça a direção do Senhor, o que realmente você quer para esse ano de 2024, para a sua vida.
Amém? Então, o primeiro ponto, a primeira orientação é você tirar os olhos da crítica, do problema. O segundo ponto, querido, é você querer sair do deserto. É sair dessa situação. Onde o povo estava? No deserto. Versículo número 4 diz assim: do deserto ao Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, onde se põe o sol, será o vosso termo. O povo no deserto, Deus mostrando todas as imediações para eles. Mas agora, com a morte de Moisés, o povo perde o interesse em continuar caminhando. Você precisa querer sair do deserto, é você querer, querido, mudar essa situação. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados, querido, para ficar contando o inimigo, nós somos chamados para vencê-los. A batalha nas nossas vidas que precisam ser travadas, as situações que precisam ser encaradas de frente. Aleluia, Deus nos chamou para conquistar uma terra, a qual Ele nos prometeu, mas só que entre nós e o nosso sonho, entre nós e a terra prometida, sempre haverá um Jordão, sempre haverá uma dificuldade. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: ainda que surja o Jordão, ainda que surja o obstáculo, Deus é quem vai à sua frente, Ele que te garante a vitória. Sabe por quê? Porque o salmista diz uma coisa: Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e nenhuma arma preparada contra nós vai prosperar, porque Ele é quem nos garante a vitória. Aleluia! Aleluia, aleluia! Mas você precisa querer sair dessa situação, porque eu já vi pessoas que quando chega diante de uma dificuldade, diante de um problema, eles não querem fazer mais nada porque acham que é o fim. O povo estava no deserto, o povo estava naquela situação difícil, mas Deus disse para eles: vocês precisam continuar caminhando. Josué se posiciona porque o povo precisa atravessar o Jordão. E quando a gente fala de deserto, a ideia que a gente tem que deserto não tem nada, deserto não possui nada. Ou seja, se você está no deserto, você está sem nenhuma solução de nada, para nada. Sabe por quê? Tem muita gente que, quando está numa situação difícil, entrega os pontos. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido: o que muda a sua vida não é a palavra que você escuta aqui no domingo à noite, mas são as decisões que você toma na segunda-feira. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo ele a um homem prudente que ouve minhas palavras, né? Coloca em prática, constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é um homem sensato, sem juízo. Então não adianta nada você ouvir a palavra do pastor aqui no domingo, assim daquele você continuar errando, continuar pecando, não ter um posicionamento, não querer sair dessa situação. Então o que muda a sua vida não é a palavra, é as decisões que você toma na segunda-feira, é o seu posicionamento a partir de amanhã. Você amanhã vai dizer assim: poxa, eu ouvi aquela palavra, realmente eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que querer, eu preciso vencer esse vício, eu preciso vencer esse pecado. Eu preciso mudar alguma coisa na minha casa, na minha família, no meu casamento. Dificuldades sempre vão surgir, mas você tem que querer sair delas. É saber que Deus, querido, Ele continua governando a sua vida. Então Deus, querido, prepara Josué para aquele momento, para aquela realidade. Eu estou falando isso para você hoje, para você refletir, para você entender, querido, que até a volta de Jesus nós iremos enfrentar dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, por mais, querido, que a gente queira falar e profetizar sempre coisas boas para nossas vidas, Jesus disse que existe um dia mau, e o dia mau ele chega. Mas que você esteja preparado para enfrentar essa dificuldade. O tempo de agir é agora, o tempo de fazer é agora, não é amanhã, não é depois. Sabe por quê? Porque tem pessoas que passam por essa vida, parece que está fazendo, é um ensaio, pastor, não se prepara, faz as coisas sem excelência, não se preocupa, achando que vai ter uma nova oportunidade de repetir aquilo que está fazendo. A vida não se repete. Então o que você tiver de fazer, principalmente para Deus, faça com excelência. Se prepare, se capacite, ore com alguém. Anda com o sábio e será mais sábio, disse Salomão. Então anda com o crente e serás mais crente. Aleluia. Cuidado com quem você está se espelhando, querido. É por isso que talvez a sua vida não muda. Sabe por que você não fiz bem hoje, não deu certo hoje, amanhã eu faço de novo. E se o amanhã não te der uma nova oportunidade? Então, precisamos entender que
A vida não é um ensaio. Você precisa estar preparado para essas situações, porque o próprio Deus, Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Ele vai te dar um tempo de preparo, vai te dar um período para você se capacitar, para que você possa continuar a tua jornada. Eu não posso continuar a minha jornada na nova igreja de Cristo, contando o tempo todo com o pastor. O pastor pode estar um dia lá na África, fazendo a obra lá, não é, pastor? Glória a Deus por isso. E quem é que vai estar aqui falando para você, presbítero Marcelo, outro irmão? Não, Deus, você precisa estar preparado para esse momento. O pastor hoje não está aqui, mas Deus continua presente neste lugar. O pastor é a nossa figura, o pastor é o nosso, né? É o nosso pai na fé aqui neste lugar. É através dele que nós caminhamos aqui, entramos, assumimos responsabilidade. Mas nós precisamos fazer o nosso papel, assumir o nosso papel na nossa história. Até quando você vai ficar meio escorado nos outros? Você precisa se posicionar a partir de hoje. Deus está dizendo, levanta-te, o tempo é agora. Olha o que o Senhor disse para Josué: levanta-te, pois agora. O tempo é hoje, não é amanhã. Não tinha tempo para chorar, não tinha tempo para lamentar. Levanta agora. Há quanto tempo você está nessa situação, se lamentando? Há quanto tempo você está esperando que alguém faça alguma coisa por você? Porque o seu dinheiro acabou, porque você perdeu o emprego, porque teu casamento não está bom? Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão. Vença este obstáculo, vença esse pecado, vença esse vício, porque Deus está dizendo, Ele disse para Josué: levanta-te, pois, agora passa este Jordão. O obstáculo, aleluia. Pode aplaudir o Senhor, aleluia. O obstáculo, querido, não pode te impedir de chegar aonde Deus quer que você chegue. Então Deus disse para Josué levantar naquele momento, se preparar para aquele momento e continuar caminhando. Entenda que Deus disse para Josué passar o Jordão, mas Deus não disse como seria, Deus não disse como ele faria, Deus não mostrou uma ponte para Josué. Entenda que quando o povo chegou diante do mar, quando começou aquela murmuração, o que Deus disse? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então, nessa noite, quando você se deparar com um problema, com uma dificuldade, um obstáculo, quando o Jordão surgir na sua vida, o que você precisa fazer? Continuar caminhando. Porque o milagre quem faz é Deus. Se fosse para Josué fazer alguma coisa por conta própria, Deus não teria dito nada para ele. Deus disse: levanta-te, pois agora passa este Jordão. Então você precisa querer sair dessa situação que você está hoje. Então entenda, precisa se posicionar para mudar a tua história de vida. Aleluias. Esse é o segundo ponto que nós entendemos. A segunda orientação que Deus deu para Josué é querer sair de onde eles estavam. E o pastor está sempre falando aqui, pessoas que entram ano e saem ano, não lembram, não se preocupam com o batismo, não se preocupa em ocupar o ministério. O tempo está passando. Paulo diz que a nossa salvação está agora mais próxima do que quando aceitamos a fé. Eu não sei há quanto tempo você está caminhando com Cristo, não sei há quanto tempo você está buscando em Cristo, mas o tempo está mais próximo agora. Quanto mais o tempo passa, o tempo se abrevia. Então esteja preparado para esse momento. Terceira orientação: você precisa saber, querido, que a vitória vem de Deus, mas somos nós que precisamos atravessar o Jordão. Deus não disse para Josué: eu vou pegar você e todo esse povo e vou falar do outro lado. Deus disse: pega agora você e esse povo e passa este Jordão. E eu fiquei pensando, querido, quando Deus, no versículo número 2, disse assim: meu servo Moisés morreu, levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo. Por que Deus disse para Josué, tu e todo este povo? Sabe por quê? Porque quando nós estamos diante de uma situação difícil, muitas das vezes nós deixamos ser levado, dominado por um sentimento egoísta. Já viu aquele ditado da farinha pouco meu pirão primeiro? Não é o que muitos dizem por aí? Ou seja, cada um por si, Deus por todos. Josué naquele momento, ouvindo Deus, ele poderia dizer: opa, Moisés que fazia tudo, Moisés que resolvia tudo, morreu. Deus está falando comigo aqui, eu vou pegar minha família e vou meter o pé. Não, Deus disse: tu e todo este povo. Sabe por quê? Porque Deus nunca, querido,
nunca vai permitir, segundo a vontade dele, que você tenha um coração egoísta. Mas Deus vai te levantar, vai te preparar para que você possa abençoar vidas, para que você possa cuidar de vidas. Então Josué, naquele momento, ele poderia se tomar de um sentimento egoísta. Deus está falando comigo, o povo não está ouvindo. Eu vou dizer, pegar as orientações de Deus aqui e vou deixar esse povo para trás. E Deus diz, não, é esse povo. E quando Deus disse para Josué que esse povo deveria passar o Jordão com ele, é por isso que eu disse que você precisava entender quem era Moisés nesse contexto, quem era Josué nesse contexto e o Jordão nesse contexto. Sabe por quê? Quando Deus está dizendo, diácono Cristiano, tu e este povo é você e a sua família. É você que vai ser o responsável pela sua família. Se você tem condições, Deus vai te preparar ainda mais. Deus vai te capacitar ainda mais para cuidar dos seus. Como eu disse, a salvação é individual, querido, mas isso não impede de você falar, isso não impede de você orar, isso não impede de você convidar para eles estarem aqui. Então Josué poderia pegar sua família de sangue e ir embora, e cada um se virasse, se quisesse voltar para o Egito, que voltasse. Não, Deus disse para ele, é você e esse povo. Então entenda, querido, o egoísmo não está no dicionário de Deus, mas a união, a unidade. Esse sim é o sentimento que Deus tem para todos. Que você olhe por você, mas olhe pelo seu próximo. Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Mas amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você quer o bem, se você quer o melhor para você, se preocupe com o seu próximo, se importe com ele. É por isso que Deus disse para Josué, é você e todo este povo vai chegar à terra que eu prometi aos filhos de Israel. Para que Josué naquele momento não se deixasse levar por um sentimento egoísta. E às vezes na nossa casa nós somos assim, querido. Em família, o egoísmo toma conta, cada um se vira. Não, vamos dividir as contas, vamos dividir as despesas. Todo mundo rala, todo mundo trabalha, todo mundo sofre. Você também come, você também bebe. E por que vai deixar pesar sobre um, querido? Paulo foi bem taxativo sobre isso, aquele que não trabalha não come. E tem pessoas que ficam o tempo todo, pastor, nas costas dos outros, aproveitando, tirando proveito. Não se deixe ser dominado por um sentimento egoísta. Mas saiba que Deus está te preparando para que você possa cuidar de vidas. E quem sabe essas vidas são as pessoas da sua própria família. Pessoas que talvez não tenham estrutura emocional, psicológica, mas você tem. É você que vai tomar as rédeas da situação. Agora não tinha mais Moisés, agora é Josué pelo povo e pela sua família. E quando você assume o seu papel na história, querido, nasce uma convicção. E nós vemos isso quando Josué pôde declarar com toda certeza, ele disse assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele assumiu o papel na história de um homem responsável, que assumiu a responsabilidade diante de Deus. Ele sabia que tinha obstáculos a serem vencidos, ele sabia que tinha dificuldade a serem superadas, mas ele sabia que ele não podia ficar ali parado, chorando porque Moisés morreu aqui e fazia todas as coisas por eles. E talvez você está aí perdendo tempo com isso, e Deus está te dando a oportunidade de você avançar. Você precisa avançar cada dia mais, para que você chegue do outro lado. Então precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas é você que tem que atravessar o Jordão, querido. Precisamos entender que a terra prometida, que ela continua do outro lado da dificuldade. Porque se fosse fácil, não precisava Deus dizer para o povo, é só vocês caminharem nessa direção que vocês vão chegar. Não, precisava de alguém para instruir, precisava de alguém para amparar, precisava de alguém para corrigir. Vocês conhecem a história de todo o povo, tudo que o povo fez, mas Deus ainda assim preparou Moisés, deu tempo para o povo entender, para que eles pudessem ser abençoados da maneira que Deus havia falado. E a igreja precisa entender isso nos últimos dias, querido, que nós estamos tendo um tempo que nós precisamos aproveitar para que possamos desfrutar do melhor de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 19, se me falha a memória, diz que se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Você tem que querer, querido. Não adianta o pastor querer para você, não adianta o irmão querer para você, é você que tem que querer.
É você que tem que se esforçar. E por último, é preciso ter ânimo e coragem. Eu tenho visto uma geração desanimada. Eu tenho visto uma geração borocochô para baixo. Qualquer coisinha, quer chutar o balde, qualquer coisinha, quer ir embora, quer abandonar tudo. A verdade é que quando surge a dificuldade, a gente pensa assim, né? A gente ouve aquela expressão, vou largar tudo para trás, vou sumir. Querido, não adianta. Você tem que encarar os seus medos. Você tem que encarar a sua realidade. O que o Senhor disse para Josué? Versículo número 6. Te esforça, na minha versão diz, te esforça e ser valente. Ou te esforça e tem muito bom ânimo. Porque tu farás a este povo possuir a terra a qual jurei a seus pais que daria a eles. Talvez hoje, da situação que você está vivendo, eu cheguei lá em cima na intercessão, já no finalzinho, o missionário Atânia estava lá, acho que contando algum testemunho, alguma coisa, peguei só a parte final. Mas eu entendi, ela falou que nós precisamos confiar em Deus, ter fé. Ou seja, quando nós temos fé, nós temos coragem para lutar. Sabe por quê? Porque quando o povo, querido, viu que não tinha mais condição de ficar contando com Moisés, quando o povo entendeu que Moisés não estava mais ali, eles acharam que era o fim. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você entendeu que no deserto que você está é o fim, não é. Porque quem fica plantado no deserto não cresce, não produz, não nasce. Porque deserto não tem nada. E por incrível que pareça, eu vou te falar algo que parece um tanto quanto engraçado. A incredulidade, ela te faz acreditar, você sabia disso? Parece estranho isso, mas a incredulidade já do cristiano, ela nos faz acreditar. Porque quando o povo entendeu que não tinha condições de chegar à terra prometida, ou seja, brotou a incredulidade no coração do povo, mas com aquela incredulidade eles passaram a acreditar que não tinha mais jeito. Então a incredulidade nos deixa muitas das vezes plantados no deserto. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a fé em Deus, querido, e a sua convicção te faz atravessar o Jordão e possuir a terra que Deus te prometeu. A fé em Deus te faz vencer qualquer obstáculo. Como diz o salmista, com meu Deus eu salto muralha. Aleluia. Então, quem tem fé, querido, vence o obstáculo. Quem tem fé, rompe barreira. A incredulidade brotou no coração do povo e eles acreditaram que não tinha mais condições de continuar caminhando. Perderam a fé, perderam o ânimo. E se não fosse assim, Deus não tinha dito para Josué. Até Josué acredito que ele estava um pouco desanimado, aflito com aquela situação, mas eu disse, te esforça e tem bom ânimo. Deus está dizendo para você hoje, diante dessa situação, te esforça e tem bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu anotei aqui, porque não dá para falar. Se a gente não escrever, a gente esquece. Mas algumas coisas relacionadas ao desânimo. O desânimo, querido, ele é contagioso. Uma pessoa desanimada, ela contagia a outra. Ih, não vai dar certo não. Mas não vou não, porque fulano falou, deu errado, deu ruim. Não, querido. Te esforça e tem bom ânimo. O desânimo, querido, ele é contagioso. Foi por causa do desânimo que a maior parte desse povo aqui morreram prostrados no deserto. O povo estava desanimado. E quantos estão morrendo no deserto da vida porque estão desanimados? Vê uma dificuldade. Aí amanhã é segunda-feira, meu Deus, já começa a lamentar de hoje. Está desanimado com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu escrevi aqui para você entender, o desânimo é contagioso. Sem ânimo ninguém sai da crise. Sem ânimo ninguém passa o Jordão. Sem ânimo ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo ninguém restaura casamento. Sem ânimo não se vê, não se evangeliza. Sem ânimo não se experimenta o avivamento da igreja. Sem coragem não sairemos do lugar. Sem coragem, querido, não faremos nada. Então nessa noite se esforça, tem bom ânimo, porque Deus tem milagre, Deus tem vitória na tua vida. Aleluia. Se esforça. Glória. Se esforça e tem bom ânimo nessa noite. A sua família precisa de você. Tem pessoas, querido, que estão desanimadas por várias circunstâncias. Tem gente que está desanimada porque está sem dinheiro. Tem gente que está desanimada porque não tem carro. Tem gente que está desanimada porque o casamento está ruim.
Tem gente que está desanimado por tantas circunstâncias, e tem gente que está desanimado por si só, fisicamente, está num desânimo só. Tem gente que está doente, está desanimado. Por quê? Porque a doença às vezes abate o físico. Isso é fato, mas não é o fim. Lembra daqueles 4 jovens que foram levar aquele paralítico até Jesus? Mateus capítulo 9 registra o mesmo fato, só que com outros detalhes. Diz que quando eles chegam com aquele jovem diante de Jesus, ele estava tão desanimado, que Jesus, antes de efetuar a cura física, disse para ele: filho, tem bom ânimo. Tem gente que até para ser abençoado está desanimado. O pastor chama o quarto, quinta-feira tem culto da vitória. E pastor, não sei se vai dar não. Até para receber a bênção, querido. Deus está aqui para mudar a tua história. Talvez esse ano de 2024, que você não conseguiu, por causa do obstáculo, por causa do Jordão que você enfrentou, no ano de 2023, esse é o ano da tua vitória, o ano do renovo. Renove as tuas forças, tem bom ânimo, te esforça. Então aquele jovem, desanimado fisicamente, os jovens que foram levados estavam animados, com mais fé que ele. E às vezes tem pessoas à nossa volta que estão com disposição, tudo empolgado, e a gente mas será que vai dar certo? Será que vai acontecer? O pastor Paulo hoje até me chamou para um culto no lugar, mas quando eu fui ver a mensagem já estava muito em cima, falava, vai para uma próxima. A gente tem que estar sempre disposto, tem que estar envolvido nas coisas de Deus. Então você precisa entender que quando você dá o primeiro passo, Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Você tem que ter ânimo, tem que ter coragem. O ânimo precisa ser cultivado no nosso coração. Eu tenho aqui para nós encerrarmos. Porque o que produz o ânimo é a promessa de Deus. O que o Senhor diz para Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás. Então Deus está contando contigo nessa noite. Tu farás a tua família alcançar a salvação. Tu farás, tu farás, tu farás. Aleluia. Então o ânimo tem que ser cultivado no seu coração. E o que gera o ânimo, querido, é agir de acordo com a vontade de Deus. O que gera o ânimo, querido, é você caminhar segundo a palavra de Deus. Deus não disse para Josué como ele ia passar o Jordão, só disse para ele passar. Aí quando você chega lá no capítulo 3, adiantando aqui, versículo 16 em diante, você vai ver ali o que aconteceu. Como que eles passaram o Jordão? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar. Eu não sei se você está acompanhando a mesma dimensão que eu, querido, a profundidade do que Deus disse para Josué. Ser forte e corajoso, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a dar aos filhos de Israel. E a Bíblia diz que o povo então começou a caminhar, que o povo continuou caminhando a sua trajetória. O que é que Deus está dizendo nessa noite? Você não pode ficar parado diante do problema. Continua caminhando, está doendo, continua caminhando, está chorando, continua caminhando. Porque quando nós chegamos no capítulo 3, a Bíblia diz, pastor, que quando os sacerdotes, aqueles que levavam a arca, aleluia, quando eles chegaram à beira do Jordão, às margens do Jordão, que eles molharam a sola dos seus pés, diz que as águas pararam, aleluia. Quando você colocar o seu pé, querido, diante da dificuldade, Deus vai operar milagre na tua vida. Aquilo que eu estava